Você tem realmente dependido de Jesus? 1 trilhão por cento. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pode sentar. Escuta, nós estamos falando desde o batismo do Senhor Jesus, melhor, desde o batismo de Batista, o João. Falamos sobre toda a estrutura que João monta no Mar da Galileia, toda a profecia, isso tem bastante tempo. Falamos sobre o reino de Deus vindouro e o precursor desse reino, que era João. E falamos sobre o batismo do Messias e o constrangimento de João. E quando o Messias é batizado, foi levado para o deserto. Falamos sobre o deserto, a peculiaridade do deserto, as dificuldades do deserto, a escassez, a fome, o desejo, toda aquela atmosfera ruim que era necessário para provar o coração, que era necessário para que o Messias pudesse ser fiel, e ele foi fiel até o fim. Falamos também sobre o Messias na Galileia, depois do retorno ao deserto. Falamos sobre os 4 discípulos, os 4 primeiros discípulos de Jesus. Falamos sobre a característica de Tiago, falamos sobre a característica de João, falamos sobre a característica de Simão, falamos sobre a característica de André. E o Senhor Jesus vai agora, com esses 4, nomear mais outros. E ele agora vai se projetar no Monte das Bem-aventuranças, que vai ser conhecido mais tarde pelo Monte das Bem-aventuranças. E ele vai proferir o discurso do teu reino. Ele vai proferir as características do seu reino. Ele vai dizer como é quem vai entrar no seu reino, como que é o comportamento de quem vai entrar no seu reino, o que precisa estar dentro do coração de quem vai entrar no reino do Senhor, no reino milenar, no reino dos céus, enfim, quem vai estar na presença de Deus, quem subsistirá à presença de Deus, quem habitará no santo lugar com o santo Deus, quem vai morar no céu para sempre. E ele vai fazer um discurso poderoso, um discurso muito conhecido por todas as religiões do mundo. Esse discurso ele é repetido e replicado em vários idiomas e por várias religiões de matriz cristã e outras não, por causa da intensidade e da veracidade do discurso. E eu quero ficar preso hoje, para a gente não tomar muito tempo e ser um pouco mais específico. Nós vamos ficar sobre essa primeira bem-aventurança. São 8 bem-aventuranças aproximadamente, mas nós vamos ficar com essa primeira bem-aventurança. Eu quero destrinchar com você e que você possa captar e cooptar isso dentro de você, e que você possa ajustar isso na tua alma, e que isso possa fazer parte do seu dia a dia. Se você é uma pessoa assim, assada, você vai mudando, você vai se transformando, porque a palavra de Deus vai lavando, vai limpando, e o que você era ontem, você não pode ser hoje, e o que você será amanhã, não será o mesmo de hoje. Amém, igreja? Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. Então, nós vamos falar sobre esse pobre de espírito, ou esse humilde de espírito, que é a mesma coisa, o sentido é o mesmo. Quando no texto é compilado a ideia do pobre de espírito, no grego traz a ideia de zerado de dinheiro, zerado monetariamente, zerado, sem nenhum sustento. Não é pobre porque come
humildemente pouco, ou porque mora numa casa simples, ou porque mora num lugar simples. Não é esse tipo de pobre, não é esse pobre, não é naturalmente esse pobre. O pobre de espírito, aquele que tem dentro de si um espírito pobre, é um espírito que reconheceu a sua miséria diante de Deus. Quem não reconheceu a sua miséria ainda é rico diante de Deus. E se é rico diante de Deus, não está qualificado nessa bem-aventurança. A bem-aventurança só atinge quem atendeu a sua miséria, ou quem entendeu a sua miséria. Quem se auto-justifica, quem tem sua própria doutrina, o seu próprio costume, quem tem a sua própria meta de medir as coisas, que faz a sua própria medida, e segundo o seu próprio padrão, segundo a sua própria vontade, e vai mensurando o reino de Deus assim, não é pobre de espírito. O pobre de espírito entendeu, quando ele levanta, ele já sabe que ele não é capaz sequer de se colocar de pé, se o Senhor não sustentar. Esse pobre de espírito, esse que entendeu, ele sabe que ele não é capaz de dar um passo se o Senhor não abrir a porta. Esse pobre de espírito, ele é tão falido que ele sabe que se depender dele e de mais outros, ele vai ser condenado ao inferno se a graça de Deus não se manifestar, se a graça de Deus não alcançar esse homem. Ele não tem uma moral própria ou um comportamento moral e ético próprio. Ele confia em Deus, ele teme a Deus e ele sabe que ele é miserável, que a dívida dele é impagável. Nenhum homem poderia ser capaz de pagar a dívida que ele deve. Ele deve porque os seus pais pecaram, ele deve porque os seus avós pecaram, ele deve porque ele herdou os pecados dos seus avós, o seu comportamento hereditário, as suas manias hereditárias, os seus trejeitos hereditários, os seus caguetes hereditários foram herdados por alguém geneticamente. E essa pessoa tinha uma dívida com Deus, não pagou, e você caiu no meio dessa dívida. É por isso que tem muitas pessoas que é comum a gente ver, pessoas que não viram seus avós, não viram seus antepassados, repete o mesmo comportamento demônio. Fulano de tal está violentamente no vício. Mas por quê? Fulano nunca foi de vício, nunca jogou, nunca entrou em jogos, em casa de azar, nunca bebeu, nunca fumou, nunca cheirou. O que está acontecendo? Foi já uma cadeia hereditária sendo acionada, uma dívida hereditária. Os seus avós não quitaram essa dívida, os seus tataravós não quitaram, e ficou essa dívida para que a gente possa trilhar esse caminho. E é por isso que muitas pessoas são condenadas, porque esse caminho não é interrompido. Mas por que não é interrompido? Porque não há um reconhecimento de falência. Senhor, meus avós pecaram muito, estão devendo muito. Os meus pais pecaram muito, estão devendo muito. Eu pequei muito e estou devendo muito. Amém, igreja? E esse pobre de espírito, o Senhor precisa de uma igreja que não oscila em pensamentos, que não acumula espíritos, que não acumula desejos, que não acumula vontades próprias, que não acumula vaidades, que não acumula pecados. Eles são pobres, eles são zerados, eles não têm nenhum acúmulo de dívida, nenhum acúmulo de iniquidade, de perversidade. Eles são perdoados, justificados, arrependidos e lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? E o Senhor idealizou essa igreja. O Senhor idealizou esses homens, esse tipo de homem, e aí todo o gênero humano, que pudesse adentrar sobre o céu, que fosse ausente de preocupação terrena, que fosse ausente de coisas materiais, que fosse ausente de qualquer sentimento de ira, vingança, ódio, de ressentimento, de sentimentos ruins, perversos, maligno, insano, pecaminoso. Eles zeraram isso tudo, eles não sentem mais isso, e eles vão zerando a cada hora, a cada dia. Parece que isso vai saindo do corpo dele até que ele seja completamente convencido de que ele só precisa
precisa de Deus e Deus é suficiente. Eu não preciso de nada, eu só preciso de Deus. Se eu tiver Deus, acabou, está justificado. O pobre de espírito, ele vai por essa estrada. O pobre de espírito, ele vai por esse caminho. O caminho de que nada é tão poderoso quanto Deus, nada é tão suficiente quanto Deus, nada é tão prazeroso quanto Deus, nada é tão glorioso quanto Deus. E eu preciso só de Deus, me dê Deus. Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de fama, eu não preciso de sucesso, eu não preciso de trabalho, emprego, renda, eu não preciso de nada. Me dê Deus e é o suficiente. Esse é o pobre de espírito, que zerou toda e qualquer preocupação terrena, e agora a satisfação dele, a satisfação dela é o céu, é o reino de Deus. Ele ama Deus, ele ama a palavra de Deus, ele ama as coisas de Deus, ele ama acordar de madrugada e chorar e orar e louvar o nome do Senhor. O prazer dele, o meu maior prazer. Lembra dessa canção? O meu maior prazer é o quê? Está onde? Está em tua presença e prostrado ao te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Bem-vindo. Você entendeu a bem-aventurança do pobre de espírito. E o Senhor está idealizando essa igreja, idealizando homens que vão pensar assim, idealizando pessoas que vão sentir assim. O Senhor vai deixar uma lei, e Ele vai fazer uma profecia, e Ele vai dar um aviso através dessa profecia. E eu quero ver esse aviso, eu quero ver essa lei, e eu quero dividir com você. Abra comigo em Isaías, o capítulo de número 2. Nós vamos ver a profecia do Senhor, a profecia do reino de Deus, e o que Deus requer da igreja, o que Deus requer do coração da igreja, do seio da igreja. Isaías, o capítulo de número 2, por favor. Quem achou, diga bem. Olha só o que o Senhor vai dizer aqui, versículo 1. A visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Escuta só um minuto, olha para cá. O Senhor vai mostrar a Isaías, Judá e Jerusalém. Eu vou mostrar o que eu quero, como eu quero, o que eu penso e como está. Versículo de número 2. E acontecerá nos últimos, aonde? Nos últimos, nós estamos nos últimos, então chegou essa hora, nós estamos diante dos últimos dias. Acordo de paz, violentado, guerras, mísseis, terremotos, maremotos, o acúmulo da iniquidade, da perversidade, o amor se esfriando, homens matando seus pais, os pais matando seus filhos, o crime totalmente fora do controle em toda a terra. Nós estamos simplesmente nos últimos dias. Só em falar nós estamos em 2025 já assusta. Só em falar nós estamos no ano de 2025 já assusta qualquer um. Por quê? Porque ninguém esperava esses anos tão longos, onde a tecnologia deu um salto, onde a medicina deu outro salto, onde tudo foi avançando e dando saltos proféticos. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes se exaltará ou se exalçará por cima dos alteiros, e acontecerão a ele todas as nações, e concorrerão, a ele todas as nações,
E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra da onde? A palavra do Senhor. Escuta, olha só a expectativa dos últimos dias. Subamos, vamos entrar em Sião. De lá vai sair a lei. De lá vai sair a lei do Senhor, da palavra de Deus, dos regulamentos de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Deus quer para o homem, para a alma e para as nações. Vamos para lá. Eu quero que você entenda que é uma profecia que Deus está projetando em Isaías, que Deus está trazendo em Isaías, como Ele quer que seja e como Ele quer que faça a igreja. Ele quer que a igreja faça assim, ó. Quem se reunir vai ser ensinado pela palavra de Deus. Quem se reunir vai ouvir o quê? A palavra de Deus. Quem se reunir vai saber a vontade de Deus. Pois bem. Versículo 4: e ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde à casa de Jacó, andemos na luz de quem? Do Senhor. O Senhor está dizendo: nos últimos dias eles não vão pegar mais espada, eles vão converter a espada em enxada, ou seja, eles vão arar a vinha, eles vão arar a terra, eles vão plantar, eles vão produzir e as almas serão colhidas. Ou seja, não quero mais guerra, eu não quero mais intrigas, eu não quero mais desavença, eu quero que as espadas sejam convertidas a enxadões. Vamos trabalhar, vamos plantar o trigo, vamos colocar a semente sobre o solo e Deus vai dar o crescimento, e Deus vai fazer frutificar, Deus vai fazer produzir. Eu não quero mais espada. Meu irmão, o Senhor está dizendo para mim e para você: pare de brigar com a sua casa, pare de brigar com os seus pais, pare de brigar com os seus irmãos, pare de produzir violência, pare de produzir intriga, pare de produzir iniquidade, pare de responder com violência aquilo que o Senhor está dizendo. Não quero mais violência, não quero mais espada, não quero, eu não aguento mais ouvir falar: não, mas foi o meu irmão que disse, não, mas foi a minha mãe que disse, não, mas foi o meu irmão que falou, foi o meu pai que disse, foi a minha irmã que disse. Meu irmão, o Senhor quer que um ore pelo outro, o Senhor quer que um converta o outro, o Senhor quer que as coisas aconteçam dentro da tua casa. Então pare de responder com grosseria, pare de responder com truculência, responda pelo Espírito de Deus e as brigas vão cessar, as contendas vão cessar, porque foi convertido a espada em enxadões. Ou seja, a espada foi convertida em mão de obra, em trabalhos. A parede precisa ser rebocada, reboca fazendo a massa com a enxada. É assim. A enxada é isso, é trabalho em prol. Vinde à casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Aí muda. Como está a casa do Senhor? E aí vem como se encontra a casa do Senhor. E aí como está o coração daqueles que estão na casa do Senhor. Aqui agora o cenário vai mudar e o Senhor vai revelar o oculto, o Senhor vai revelar o segredo, o Senhor vai revelar o secreto, o Senhor vai revelar aquilo que eles não estavam vendo, nem percebendo. Por quê? Porque cada um estava com a espada.
Versículo de número 6. Mas tu desprezaste o teu povo, a casa de Jacó. Ué, tu é quem? O Senhor. Mas tu desprezaste o teu povo, a casa de Jacó. Mas não era para Jacó ser aquele que transmitia uma lei? Não era para Jacó trazer as leis e os regulamentos e a ordenança e as bem-aventuranças e aquilo que era do código do reino de Deus, para que as nações pudessem aprender, para que as nações pudessem ouvir, para que as nações pudessem ser corrigidas, para que as nações pudessem andar após o caminho do Senhor? Por que o Senhor vai reprovar? Por que o Senhor vai condenar? Porque a igreja perdeu o foco, porque a igreja perdeu o motivo, porque a igreja perdeu a razão da sua existência, que é fazer o homem converter-se do seu pecado, que é fazer o homem ganhar a sua alma com salvação, com despojo. E aí o Senhor vai dizer o motivo. Por que eles fizeram isso? Olha o motivo. Vamos lá, continuar a leitura para a gente ver o motivo. Versículo 6, parte B. Porque se acharam dos costumes do Oriente. O quê? Porque se acharam o quê? O Senhor está dizendo: eu achei dentro da minha casa, eu achei dentro do meu povo os costumes de quem? Do Oriente, ou os costumes do estrangeiro, dependendo da tradução, dos filisteus. Eu achei dentro da minha casa costumes do Oriente. Versículo 6, a parte C agora. E são amoreiros como os filhos dos filisteus, e se associam com os filhos dos estrangeiros. Eles são amoreiros como os filhos dos filisteus. Eles aprenderam a adorar, eles aprenderam a olhar e secar. Sabe o que é agoro, gente? Gente, sabe o que é agoro? É alguém torcer para que o que você está fazendo é errado. É alguém desejar que você tropece. É você desejar que alguém caia. É você desejar alguém que aconteça com alguém aquilo que você acha justo. Aquilo que eu acho justo. Não, eu acho justo que aconteça com essa pessoa assim, assim, assim. Não, eu acho justo que aconteça com essa mulher assim, assim, assim. Não, eu acho justo que esse homem pague assim, assim, assim. Não, eu acho justo que esse homem que falou isso aconteça assim, assim, assim. Eles começaram a achar justo de conta própria o que eles queriam que acontecesse com as pessoas. Esse é o costume dos filisteus, dos amoreiros. Eles imitaram. Acredite, gente, na igreja do Senhor está cheio de gente assim, e o Senhor está dizendo: arranque isso, mude isso, tira isso. E os homens achando que é normal, uma justiça própria, uma justiça aprendida pelos seus pais, pelos seus ancestrais, e que é costume dos filisteus, porque irmão torce para irmão. Homens torcem e oram por homens. Diga glória a Deus. O Senhor não nos ensinou a orar pelos animais. O Senhor não nos ensinou a cuidar dos animais tão somente. O Senhor pediu que a gente cuidasse dos homens, que a gente olhasse para os homens, que a gente intercedesse pelos homens e não liberassem agoro. Para quem? Para os homens. Então, por favor, se alguém pisou no teu pé, peça desculpa e desculpa quem pisou no teu pé. Alguém fez algo contra você, peça desculpa e desculpa quem fez algo contra você. Alguém disse mal contra você, peça desculpa e desculpa quem disse mal contra você. Se alguém, ou se você acha que alguém está mal colocado, porque fez isso, porque fez aquilo, ore. Não cometa agouro, não cometa essa iniquidade na casa do Senhor. Por quê? Porque o Senhor quer que a casa dele seja conhecida pela reta justiça, pelos que amaram o seu próximo, pelos que intercederam pelo seu próximo e
ao seu próximo. Eles fazem agouro. Eles fazem aliança agora com os estrangeiros. Aliança com os estrangeiros? Sim, aliança com os estrangeiros. Povo que o Senhor simplesmente não quer. Por que quem vai te ajudar é estrangeiro? Você acredita que tem gente que prefere a ajuda do estrangeiro do que do próprio irmão? Você acredita que a igreja se associou aos estrangeiros? Se associou à política? Se associou aos poderes da terra? Se associou a povos que o Senhor disse: vocês só têm que ensinar, não é se associar. Vocês só têm que ensinar, não é se vincular. Vocês só têm que ensinar, não é se misturar. Mas a igreja se misturou. E o Senhor está dizendo: eu estou com um problema com vocês por causa disso. Versículo 7. A sua terra está cheia de prata e ouro. A sua terra está cheia de prata e ouro. Geralmente quem se associa com o estrangeiro, geralmente quem pratica as falas e as pragas dos agoureiros, acumula prata e ouro. Por quê que acumula prata e ouro? Porque o diabo coopera, porque o inferno coopera. Por isso que é costume e é natural a gente ver a igreja hoje parecendo a igreja de Laodiceia, rico por dentro e por fora, só que é morno, está cego, são pobres, miseráveis, estão nus, e o Senhor está vendo, e todos estão vendo a sua nudez. A igreja está nua. A igreja não está nua só na roupa, a igreja está nua diante do Senhor também. Por quê? Porque acumularam prata, porque acumularam ouro e esqueceram de ensinar a lei do Senhor. Mas por que eles não ensinam a lei do Senhor? Porque se ensinar, eles acreditam que aquele povo que eles acumularam vão bater em retirada e vai ter um prejuízo violento para as finanças da igreja, como se a igreja fosse sustentada pelo outro. Pelo amor de Deus, gente, no nome santo do Senhor Jesus, ouça essa repreensão do Senhor e se aparte desses pecados, porque o Senhor vai condenar uma igreja inteira. O Senhor vai condenar um povo inteiro que não entendeu essas acusações que o Senhor está fazendo. Eles classificaram os 7 pecados capitais. É gula? Não. É pecado sexual? Não. É ira? Não. É inveja? Não. Então não estou pecando. Mas a aliança com o estrangeiro, mas a prática do agoureiro, mas não perdoa, nunca libera, e sempre joga praga, e sempre roga, e sempre quer que as coisas desandem para quem tem desafeto, ou para quem acha que não tem que andar. Igreja do Senhor. Versículo de número 7, a parte B. Também está cheia de cavalos, e a sua terra e os seus carros não têm fim. É muita coisa. É muito ídolo, é muita prata, é muito carro, é muito tesouro. Olha só, versículo 8. E também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Eles não são pobres de espírito, porque eles estão cheios de coisas. Eles estão cheios de riqueza. Eles estão cheios de prata, eles têm carro, eles têm cavalo, eles têm ídolos no coração. A aversão do pobre de espírito é exatamente o excesso de ídolos no coração. Quem é cheio de ídolo no coração não consegue ser pobre
coisas, está cheio de espíritos, e ele não é pobre. Pessoa cheia de coisas no coração, cheia de coisas na alma, não consegue ser pobre, ter espírito, não consegue. Eles estão cheios de ídolos. E eu quero que você entenda que essa classificação de ídolos aqui não é só a imagem de escultura da igreja A ou da igreja B, da igreja romana ou da igreja americana. Esses cheios de ídolo é um coração mundano, um coração que ama as coisas da terra, um coração que está preso nas coisas terrenas, um coração que valoriza mais as coisas do que as pessoas, um coração que simplesmente, quer ver? Um coração cheio de ídolo, e a gente nem percebe. Na casa de uma pessoa normal, a pessoa é pacífica, a pessoa é tranquila, a mãe é tranquila, o pai é tranquilo, até quebrarem um copo. Quebrou um copo, o filho toma uma surra, a filha toma uma surra. Sabe o que é isso? Ídolos. O copo vale mais do que a pessoa. É um ídolo. Se aquele copo não valesse, ou valesse menos do que aquela criança nunca apanharia ou seria espancada. É um ídolo. Um gesto simples. A mãe poderia não espancar aquela criança daquele copo. O pai não precisaria espancar aquela criança daquele prato. Mas ele espancou. Ele deixou claro que aquele copo vale mais do que qualquer um dentro daquela casa. É um ídolo. Tudo que você diz que vale mais do que alguém, ou você trata como quem vale mais, pode ser um cavalo, uma bicicleta, um jegue, uma mula, pode ser o que for, vale mais do que alguém, então aquele bem-vindo é o seu ídolo. Se você gosta muito de alguma coisa, mais do que qualquer outra coisa, bem-vindo é o ídolo. E os pobres de espírito, eles não têm nada por precioso, eles não têm nada por valioso, só o Senhor. E o Senhor esperava que a igreja fizesse assim, conseguisse ser pobre de espírito e ensinar as nações. Mas a igreja está com dificuldade. Se coloque em pé, Jesus. Por favor, feche os seus olhos.